Em 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 31 e 40, falam da experiência de Davi quando ele ia, ou digamos assim, da falta de experiência, como de repente alguns poderiam pensar de Davi, quando ele ia encarar o gigante Golias. Davi trabalhava como pastor de ovelhas. Ele era adolescente e cuidava no campo das ovelhas. No campo, ele encarava muitos perigos. Ele estava sozinho, quase um menino, estava sozinho e lá, nesse campo, ele defendia as suas ovelhas, protegia as suas ovelhas das feras que poderiam destruir essas ovelhas. Davi segue a ordem do seu pai e vai levar uma merenda para os seus irmãos que estavam em guerra, né? Estavam enfileirados, prontos para lutar contra os filisteus. Mas a surpresa deles foi muito grande quando apareceu um gigante. E ele, o gigante Golias, tinha aproximadamente 3 metros. E esse gigante disse: Venham, venham, eu quero só um homem, apenas um homem para lutar comigo. Não precisa o exército, eu quero apenas um homem. E se esse homem me vencer, então nós seremos vencidos pelo povo de Israel. Nós serviremos a Israel. Então mande apenas um homem. Imagine o tremor de pernas daqueles valentes soldados. Eles estavam todos atemorizados. Quando chega Davi, aquele adolescente, meio inconsequente pela mente deles, e chega e escuta essas palavras do filisteu, desacatando o povo de Deus. E Davi começa a falar. Mas como? Como é que este homem consegue, se atreve a desacatar, a enfrentar o povo de Deus? Eu creio no Deus Altíssimo, a quem este homem está agredindo, a que este homem está enfrentando. E Davi tinha na vida dele uma certeza que está em Isaías capítulo 12, verso 2a, que diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Ele era destemido. Eu acho que nem os pais de Davi, nem seus irmãos conheciam a sua história quando ele estava no campo cuidando das ovelhas e que ele matou um urso, ele matou um leão. Assim como outras feras, ele estava sempre pronto a proteger como bom pastor as suas ovelhas. E agora? Davi se apresenta porque, claro, ele foi logo, essa mensagem chegou logo aos ouvidos do rei Saul, que estava desesperado, estava sem saber o que fazer, querendo conversar com alguém, e chega lá aquele adolescente, pouco mais que um menino, para falar ao rei Saul, se oferecer para ir lutar, para enfrentar o gigante Golias. E o Saul até ofereceu para ele as suas armaduras, que com certeza não couberam nele. Ele não era soldado, ele não era homem forjado para a guerra, inclusive era, como eu disse, um adolescente. Mas Davi sabia, e ele disse assim, quando ele desceu para encontrar com aquele gigante, e o gigante começou a rir, debochar dele, e dizer assim: mas o que é? Será que eu sou um cachorro morto que você venha contra mim com pedras? Porque Davi logo pegou, né, as pedrinhas lá no chão e com a sua funda. E aquele homem começou a desacatar. Mas será que eu sou um cachorro que você vem a mim com pedras? E Davi respondeu para ele: Olha, eu vou a ti em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Deus Altíssimo, em nome do Deus de Israel. E Davi então pegou aquela pedrinha e mirou com a sua funda e, pum, acertou com uma só na testa daquele gigante, naquele homem enorme. Ele caiu e prontamente Davi correu e com a própria espada do gigante ele cortou sua cabeça. Teve que subir em cima do gigante porque ele era realmente muito pequeno.
A fé daquele menino é aquela fé que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Eu não sei como é na sua vida. Você teria coragem de encarar um homem poderoso e que todo um exército estava com medo? Você teria coragem de partir em campo aberto, apenas com 3 pedrinhas na mão e uma funda, para lutar contra ele? Mas Davi não estava lutando com ele com as suas forças, ele estava lutando com ele pela fé que ele tinha no Deus de Israel. Era virtude de fé, ele tinha coragem e por isso ele lutou e venceu aquele gigante. Mais tarde ele se tornou o rei de Israel, porque ele já havia sido ungido para ser o rei de Israel, ungido por Deus, chamado por Deus. E Deus honrou a fé daquele menino. Você pode interagir com a gente, você pode curtir, por favor. Eu te peço que você, por favor, curta esse vídeo e que você converse com a gente sobre a experiência que você já teve na sua vida, o que você pensa dessa passagem, quando Davi encontrou aquele gigante. Eu quero contar uma surpresa. Eu sempre trabalhei muito com crianças e hoje em dia a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade. E eu estava contando para as crianças a história de Davi e Golias, e qual não foi minha surpresa quando eu dei um desenho para que aquelas crianças fossem desenhar o desenho de Golias, e eles começaram a rasgar todo aquele papel do Golias e dizia assim: Davi matou o nosso herói, ele matou o nosso herói. São os conceitos invertidos, né? Hoje, acho que bem mais ainda do que naquela época. Isso para mim aconteceu há mais de 20 anos e eu fiquei surpresa com isso quando eles acharam que o herói seria o Golias e não o Davi. Davi era o bandido e Golias o mocinho. O que você pensa disso? Responda pra gente. Quem é o herói para você? Dê a sua opinião. Fale com a gente. Um abraço e Deus te abençoe.